Oi, pessoal! Prontos para a nossa aula de hoje? Pegue o seu material. Hoje nós vamos começar a apostila 8, parte A, que vai ser a língua portuguesa. Na seção Ler da apostila 8, de língua portuguesa, nós vamos estudar crônica. E aí tem uma perguntinha: você sabe o que é uma crônica? Então acompanhe a leitura que eu vou fazer. Essa parte que eu vou ler para vocês não tem aí no seu material impresso, então me acompanhe aqui na telinha. Crônica. A crônica é um tipo de texto narrativo curto, geralmente produzido para meios de comunicação, por exemplo, jornais, revistas, etc. Além de ser um texto curto, possui uma vida curta, ou seja, as crônicas tratam de acontecimentos corriqueiros do cotidiano. A crônica pertence à tipologia narrativa. Por pertencer à tipologia textual narrativa, a crônica possui a seguinte estrutura: como toda narrativa, a crônica tem a situação inicial, que é a parte que apresenta os personagens e expõe-se a algumas circunstâncias da história. Depois da situação inicial vem o conflito. O que é o conflito de uma narrativa? Inicia-se a ação, algo acontece por algum motivo. Então, o conflito vai ser o problema gerado nessa narrativa. Depois vem o clímax. O que é o clímax? É o ponto crítico, o ponto máximo da história, aquele ponto de maior tensão na história, na narrativa. E por último vem o desfecho. O que é o desfecho? É a solução do conflito, é o final da história. É como se resolveu aquela situação, como terminou aquela situação. Elementos da crônica. Como toda narrativa, tem que ter esses elementos que eu vou ler para vocês agora. Então, tem personagens, que são os seres que participam da história. Também tem o espaço, que é o local onde se passa a história. O tempo é o período em que a história se passa, quando aconteceu. O narrador pode ser personagem ou observador. O que isso quer dizer? O narrador personagem é aquela quando o narrador está contando a história, mas ele também participa dos fatos da história. O narrador observador é quando ele só conta a história, o que aconteceu com outros personagens, mas ele não participa da história. Então, nós temos dois tipos de narrador. Narrador observador, que só conta, mas não participa, e o narrador personagem, que ele conta a história e participa da história. E também tem o enredo, que é formado pelas ações do que se desenvolvem na história. O desenvolvimento da história, que sempre a gente fala para vocês, como que é o enredo de uma história? Nós acabamos de ver no slide anterior, tem que ter a situação inicial, depois tem que ter o desenvolvimento, tem que ter o clímax, que é aquele ponto de maior tensão da narrativa, e por último tem que ter o desfecho, que é como se resolveu aquela situação que foi descrita na crônica. A crônica que nós vamos ler, que você tem aí no seu material, tem o título O Homem Trocado. Se você já observou aí, você sabe, né, que o título é esse, O Homem Trocado. É uma crônica de Luiz Fernando Veríssimo, então o autor dessa crônica é o Luiz Fernando Veríssimo, e de onde de onde extraímos essa crônica? Desse livro aqui, o livro que chama Comédias para se ler na escola. Então é um trecho, aqui quando fala que faz parte da compilação Comédias para se ler na escola, porque esse livro traz várias crônicas, dentre elas O Homem Trocado, que é a que nós vamos ler agora. E aí tem uma perguntinha aqui embaixo, o que o título sugere? Então, quando você lê aí no seu material, O Homem Trocado, normalmente o título da narrativa, da história que vamos ler, o título já te sugere alguma coisa, você já começa a pensar o que vai falar nessa história, como pode ser essa história, então já vai pensando aí, o que esse título sugere? E aí nós vamos ler essa crônica agora, acompanhe aí no seu material. Então vamos lá, crônica, O Homem Trocado. O homem acorda da anestesia e olha em volta. Ainda está na sala de recuperação. Há uma enfermeira do seu lado. Ele pergunta se foi tudo bem. Tudo perfeito, diz a enfermeira sorrindo. Eu estava com medo desta operação. Por quê? Não havia risco nenhum. Comigo sempre há risco. Minha vida tem sido uma série de enganos. E conta que os enganos começaram com o seu nascimento. Houve uma troca de bebês no berçário e ele foi criado até os 10 anos por um casal de orientais
que nunca entenderam o fato de terem um filho claro com olhos redondos. Descoberto o erro, ele fora viver com seus verdadeiros pais, ou com sua verdadeira mãe, pois o pai abandonara a mulher depois que esta não soubera explicar o nascimento de um bebê chinês. E o meu nome? Outro engano. Seu nome não é Lírio? Era para ser Lauro. Se enganaram no cartório e... Os enganos se sucediam. Na escola, vivia recebendo castigo pelo que não fazia. Fizeram o vestibular com sucesso, mas não conseguiram entrar na universidade porque o computador se enganara. Seu nome não apareceu na lista. Há anos que a minha conta de telefone vem com cifras incríveis. No mês passado, tive que pagar mais de 3.000. O senhor não faz chamadas interurbanas? Eu não tenho telefone. Conhecera sua mulher por engano. Ela o confundira com outro. Não foram felizes. Por quê? Ela me enganava. Fora preso por engano, várias vezes. Recebia intimações para pagar dívidas que não fazia. Até tiveram uma breve e louca alegria quando ouviram o médico dizer: o senhor está desenganado. Mas também fora um engano do médico. Não era tão grave assim. Uma simples apendicite. Se você diz que a operação foi bem... A enfermeira parou de sorrir. Apendicite? Perguntou hesitante. É, a operação era para tirar o apêndice. E aí paramos aqui nessa crônica. Aqui vocês percebam que tem reticências e está escrito aqui, adaptação pedagógica. Então, não lemos a crônica inteira, nós lemos uma parte da crônica e ela teria continuação, mas aqui no nosso material não tem. Então, o que será que houve de engano aí? Olha só, quando ele fala para a enfermeira assim, se você diz que a operação foi bem, a enfermeira parou de sorrir. E olha o que ela perguntou espantada. Apendicite? E ele respondeu, a operação era para tirar o apêndice. Então, o que será que aconteceu de engano nessa situação? Já vai pensando aí. Entender a crônica. Agora você vai responder, você vai fazer aí a interpretação desse texto no seu caderno, porque você deve ter percebido que no seu material não tem espaço. Então, nós vamos no caderno, coloque a data e vamos começar a responder. Eu vou explicar todas e depois você vai começar a fazer. Então, a número 1, a pergunta é: que elementos o cronista utilizou para gerar o humor no texto? Então, olha só, que elementos... Lembra que eu falei para vocês, quando eu expliquei lá no início, que a crônica, né, ela tem alguns elementos, a estrutura dela tem um segmento. E quando fala que elementos o cronista utilizou, é porque lá atrás eu li para vocês que a crônica ela é baseada em fatos do cotidiano. O cronista, que é o autor, ele pega um fato do dia a dia, um fato corriqueiro, que pode acontecer com qualquer um de nós, e aí ele escreve a crônica baseado nesses fatos do cotidiano. Então, quando pergunta aqui que elementos o cronista utilizou para gerar humor, uma característica da crônica é humor. O cronista pega o fato do dia a dia e vai criar a história, a narrativa em cima desse fato do dia a dia, mas com um certo humor. Então, quais foram os elementos que ele usou para escrever essa crônica e para gerar o humor dessa crônica? Volte lá no texto. Número 2, justifique o título do texto. Olha só, justifique. Olha os verbos de comando aí, os verbos no modo imperativo. Quando fala justifique, é para você explicar o título do texto. Lembra que eu falei lá atrás para você já ir pensando nas possibilidades por que a crônica teria esse título? Então, agora você vai justificar o título desse texto, dessa crônica. O número 3. Indique que consequências os seguintes fatos têm na narrativa. Então, olha só. Nós temos aqui da letra A até a letra F vários fatos que foram acontecendo aí nessa narrativa. Então, cada fato teve uma consequência. Então, olha a letra A. A troca na maternidade. Já já vou mostrar para vocês como pode ser essa resposta. Então, o fato dele ter sido trocado na maternidade trouxe uma consequência. Qual foi? Na letra B, a ida de outro bebê para sua mãe. Então, como foi um bebê trocado para a mãe verdadeira dele, houve outra consequência. Letra C,
O engano do cartório. Lembra que ele falou que o nome dele foi um erro do cartório? Qual foi a consequência? Letra D, o engano do computador. Letra E, o engano da companhia telefônica, quando ele fala que teve que pagar uma conta de R$ 3.000, né? E letra F, o engano do médico. Então, você vai voltar lá na crônica, vai lendo cada um desses fatos aqui, para ir descobrindo novamente, lembrando quais foram as consequências. Número 4. Observe a fala do médico. O senhor está desenganado. Qual o sentido dessa palavra, da palavra desenganado? Se você não sabe o que isso quer dizer, procure no dicionário. Lembra que sempre nós damos a dica para vocês utilizarem o dicionário? Seja o dicionário físico aí que você tem em mãos, ou você pode entrar na internet e consultar o dicionário online. Ou você pode perguntar para alguém aí da sua casa, que eu tenho certeza que vai saber explicar para você o que quer dizer a palavra desenganado, que o médico falou para ele. Número 5. Por que o narrador não fica apreensivo com este diagnóstico? Ou seja, quando o médico fala que ele estava desenganado, por que ele não ficou apreensivo? E o que é ficar apreensivo? Eu vou destacar aqui, ó. Apreensivo é quando a gente fica apavorado, ansioso, até nervoso. E por que ele não ficou? Então, se você já descobriu o que quer dizer a palavra desenganado, de acordo com o sentido da crônica, você vai entender por que ele não ficou apreensivo com essa fala do médico. Número 6. Porque no contexto, o uso da palavra desenganado gera humor. Então, o que teve de humor? Apesar dessa palavra desenganado não ser uma palavra legal, você vai descobrir aí quando for pesquisar essa palavra, você vai ver que ninguém gostaria, né, que tivesse sido usada essa palavra para si mesmo. Mas por que nessa crônica, nesse contexto, ficou engraçado, gerou um humor? E a número 7. Comente o final da crônica. Então, lá no finalzinho do diálogo dele com a enfermeira, você vai comentar o quê? Como se produziu o humor. Novamente, está perguntando aí da parte engraçada nessa passagem. Então, lá no finalzinho da crônica, no diálogo dele com a enfermeira, o que produziu esse humor? Vamos ver se você entendeu. Então, olha só, aí no seu caderno você coloca a data para começar as respostas. A número 1, lembra lá na número 1 que foi perguntado? Então, você pode começar a resposta mais ou menos assim. O humor foi gerado pelos elementos, porque lá na número 1 perguntou os elementos dessa crônica que produziram o humor. Então, você vai listar aí, escrever todos os elementos que você acha que foram utilizados pelo cronista para gerar o humor nessa crônica. O número 2... A crônica recebeu esse título por quê? Então, você vai explicar por que você acha que teve esse título. A número 3 é aquela que tem vários itens. Então, na letra A, olha só, coloca 3A. O que nós podemos escrever? Ó, qual foi a consequência dele ter sido trocado na maternidade? Essa eu já trouxe a resposta pronta para vocês. A consequência desse fato foi que ele viveu 10 anos com os pais que, na verdade, não eram os seus. Então, essa foi a consequência do fato dele ter sido trocado na maternidade. Agora, as outras consequências do B, do C, do D, você que vai ler na crônica e vai responder todas aí até a número 7, tá bom? Agora, faça as tarefas. E eu trouxe aqui a Mafalda, porque a nossa primeira tarefa, se você já olhou aí, é uma tirinha da Mafalda. E é uma tirinha que você até já viu em outra aula. Vamos ver? Então, em casa, parte 1, responda utilizando o caderno, leia a tirinha a seguir. Então, nós temos aqui uma tirinha da Mafalda, que você já viu em outra aula. Então, lembrando, a Mafalda é essa personagem muito inteligente, muito criativa, muito esperta, né? Então, olha só, ela tá aqui na frente de uma televisão antiga, e olha a fala dela. Use, compre, beba, coma, prove. O que eles pensam que nós somos? Aí na segunda tirinha, no segundo quadrinho. E o que nós somos? E ela vai lá e desliga a televisão, né? Então, ela tá achando que a televisão tá fazendo com que as pessoas fiquem muito consumistas, só pensem em comprar, comprar. Agora, qual é a atividade? Letra A. Escreva os verbos que estão no imperativo. Vamos destacar aqui, ó. Escreva os verbos que estão no imperativo. Então, você vai procurar aqui na tirinha da Mafalda
todos os verbos que estão no modo imperativo, que são os verbos de comando, e liste aí no seu caderno. Atividade 2. Complete a receita com os verbos imperativos a seguir. Então, nós temos aqui o banco de palavras, que tem vários verbos no modo imperativo, e nós temos uma receita, a receita de pão caseiro. Então, a primeira parte da receita, como eu já falei para vocês, a receita é dividida em ingredientes e o modo de preparo ou modo de fazer. Então, os ingredientes já estão aqui, tá tudo prontinho, a parte dos ingredientes, mas o modo de preparo tem várias lacunas que você vai ter que preencher com essas palavras que estão aqui, que são os verbos de comando. Então, vamos fazer só o primeiro? Então, olha só. Qual é a palavra que daria certo? Qual é o verbo de comando que ficaria certo ali para começarmos a explicação do modo de preparo? Ó, misture. Então, ficaria assim, misture o fermento e a água morna. E agora você vai continuar utilizando os verbos de comando lá de cima do banco de palavras. Bom, terminamos a nossa aula de hoje, então você vai fazer agora a interpretação da crônica, você vai ler aí, tirar as dúvidas com seus professores, leia quantas vezes precisar, porque a crônica, como nós falamos, tem vários elementos que foram citados aí para gerar o humor, então você vai ter que descobrir esses elementos, você vai ter que descobrir as consequências desses elementos para responder o que foi pedido lá, e na tarefa é sobre os verbos no modo imperativo, que são os verbos de comando que você também já sabe. Certo, pessoal? Então, espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau!